Continuando, gente. Então, desde os meados do século XIX, ah, começa a surgir uma tensão entre os oficiais do exército que se encontravam insatisfeitos com a limitação de seus direitos de cidadania. E essa tensão ela vai aumentando-se na década de 80, pois a partir desse momento aparece, né, no exército uma nova geração de oficiais que estavam sendo formados justamente pela Escola Militar da Praia Vermelha, com Benjamin Constant, e que passou a defender a ideia do cidadão, do soldado cidadão, tá? E eles, do ponto de vista político, eles já surgem com as suas ideias, né? Eles objetivavam direitos sociais, e eles se viam como cidadãos fardados e queriam os mesmos direitos políticos dos cidadãos desarmados. Também a vitória no Paraguai fez crescer um orgulho entre os militares, que começam a reivindicar direito de reunião e livre manifestação pública. Além do exército também, a principal questão que sempre está em voga, que sempre está sendo discutida e que sempre está sendo colocada como uma das razões do fim do império é a questão dos escravos. Porque justamente após a abolição, a base social do governo imperial vai se desfazer, né? Então, essa base, ela, na sua grande maioria, é composta por grandes proprietários rurais, que, por sua vez, estavam contando economicamente com o trabalho intenso dos cativos, para ostentar a fortuna e o seu prestígio social. E apesar que o trabalho escravo estava sendo pouco a pouco substituído por uma mão de obra dos imigrantes em alguns setores, mas no setor cafeeiro, por exemplo, os escravos eles continuam sendo a principal força do trabalho. E justamente esses proprietários rurais que apoiam o império acabam abandonando o império no seu apoio a partir da abolição, porque na verdade eles estavam apoiando o império e, aliás, o imperador demorou tanto com essa questão de abolição porque justamente ele sabia que esses setores vão deixar de apoiá-los a partir do momento que a escravidão no Brasil vai acabar. Então, de acordo com a nossa autora, o descontentamento do exército, a ação do Partido Republicano atacando diretamente a monarquia, a abolição dos escravos, a pressão de alguns setores da sociedade querendo mais participação na política, eram todas as pressões contra o governo imperial, contra os quais o governo imperial ficava somente na defensiva. E também vai dizer a nossa autora que cria-se um abismo enorme entre o império e o exército, e também os grandes proprietários, que compunham a elite política provincial, que por um lado queria mais independência, né? Vocês sabem que essas tentativas de federalismo, elas surgem no início da regência, depois eles vão surgir na República Velha e não vai dar certo, né? Quem vai acabar com esse federalismo todo vai ser o Getúlio Vargas. Então, o movimento abolicionista, ele foi pautado pelo lema liberal da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Porém, na verdade, muitos historiadores, eles vão interpretar que isso era somente a aparência, pois a abolição dos escravos foi promovida principalmente por brancos ou por negros cooptados. Pela elite branca, a abolição liberou os brancos do fardo da escravidão e abandonou os negros à sua própria sorte, tá?
Então, e de certo modo, gente, isso era pura verdade. Na verdade, vocês vão ver, quando vocês vão estudar a República, que nos primeiros anos da República, a situação em relação à população mais pobre e menos abastecida, ela vai se tornar muito pior do que na questão de império. Até a quantidade das pessoas que têm direito de votar vai diminuir drasticamente. No Império, a quantidade das pessoas que tinham direito a voto no Brasil era em torno de 10, 15%. Durante a República, era, se não me engano, menos de 1% de população. Então, a quantidade das pessoas que têm direito à expressão, à sua opinião política, vai diminuir bastante. Então, na ocasião da proclamação de república, muitos vão apontar para o fato de que a república era inevitável, que era esperada. A república era caminho para o progresso, era uma meta a ser alcançada. É assim que, na verdade, o governo republicano, quando esta vai ser proclamada, vai interpretar a república. Mas tinha outras, não somente historiadores, mas mesmo as pessoas que viviam naquela época, que viam essa república de outra forma. E alguns autores que estudam a passagem do regime imperial para o republicano, eles defendem que a monarquia estava nos seus momentos finais. Porém, eles também apontam que os militares se aproveitam dessa crise do império e eles dão um golpe, colocando a proclamação da República assim como se fosse um evento inevitável, tá? Porém, o fato, vários historiadores, eles vão principalmente apontar de que não havia um povo na queda de monarquia, pois a proclamação da República foi uma conspiração de um número pequeno de políticos e de militares, e ela foi proclamada sem povo, já que o povo também não se manifestou em defesa de monarquia decaída. Então, na verdade, nesse momento de proclamação da República, muitos autores eles veem o povo como sem nenhuma expressão política. A historiadora brasileira Emília Viotti da Costa, ela vai criticar as versões monarquistas e republicanas por não apresentarem principalmente uma análise do processo que levou ao fim da monarquia. Pois ela vai dizer que na versão republicana a afirmação era de que desde a Inconfidência já se queria instalar um regime republicano e que a república era um desejo nacional, tá? Já na versão monarquista, eles exaltavam o império como uma potência que mantinha a paz e unidade nacional e que a proclamação da república foi uma traição do exército totalmente contra a vontade do povo, tá? A Viotti, ela aponta que existiam também outras vertentes de interpretação, como dos fazendeiros do Sul, que viram uma possibilidade de controle de poder, atuando na política para atingir seus interesses. Como vocês sabem que o Sul, na proclamação de república, ele, nessa vertente federalista republicana, ele consegue se manter bastante independente e consegue um autogoverno e se, de certo modo, distancia bastante do Rio de Janeiro, né? Ela vai também, ela vai apontar sobre... Então, ela vai apontar para a teoria militarista, os integrantes da qual reivindicavam o sucesso do movimento para os militares. Havia vertente dos civilistas, que achavam que a atuação dos militares era nociva à política.
A própria autora, ela aponta que a proclamação ocorreu devido à união de três forças: uma parcela do exército, fazendeiros do oeste paulista e representantes das classes médias urbanas, momentaneamente unidos em torno do ideal republicano. Para ela, essas eram forças essenciais que levaram o Brasil à República. E considerando também as questões chaves para a interpretação sobre proclamação, abolição, questão religiosa, o papel do exército, a atuação do Partido Republicano e o poder moderador, Viotti ela vai mostrar algumas opiniões a respeito dessas questões. Sobre a abolição, ela vai afirmar que não foi a causa da República. Ela vai considerar a abolição como repercussões de mudanças que ocorreram na estrutura econômica e que acabou provocando destruição das esquemas tradicionais. Então, a questão não era a abolição em si, a questão era justamente essas transformações econômicas, essa crise, de certo modo, econômica, essas dificuldades econômicas que abalou a classe rural, aquela classe rural que apoiava o imperador. Como vocês sabem, os que sofreram mais eram justamente os fazendeiros de Vale do Paraíba, né? Enquanto os fazendeiros do oeste paulista, eles já começam a usar mais imigrantes. Então, justamente, eles que participam e depois eles acabam se tornando a principal elite republicana, né? Sobre a questão religiosa, ela diz que apontá-la como fator de desestruturação que levará à queda seria um exagero, porque seria necessário que a monarquia fosse inimiga da igreja e que mesmo encontrasse total apoio na república. Na verdade, vocês sabem que, de certo modo, Dom Pedro ele estava num conflito com a igreja, né, pelo fato de ele participar da maçonaria, e várias outras coisas. Porém, não havia um conflito tão enorme que a igreja viesse a apoio da república, tá? Então, já também tratando do Partido Republicano, ela vai dizer que ele não tinha um número grande de adeptos naquele período. Porém, por outro lado, ela falou que justamente o Partido Republicano ele era importante para lançar a campanha republicana e criar uma opinião pública favorável sobre o modo de governo republicano, tá? Então, ele não foi vital. O trabalho do Partido Republicano não foi vital, porém foi importante justamente para que a República não fosse visto como algo abominável pela população brasileira. E, no final, sobre o papel de exército, ela vai dizer que o papel dele foi muito importante no golpe, principalmente decisivo no momento do próprio golpe, foram realmente militares que realizavam, mas essa ação dos militares, de acordo com uma autora, foi possível somente devido às contradições profundas que abalavam o regime naquele momento. Já quando se trata do poder moderador, a Viotti vai dizer que, na verdade, o Dom Pedro II poucas vezes impôs a sua vontade. Ele não ficava usando o poder moderador para cima e para baixo. Porque, na verdade, quem controlava a política naquele período eram as oligarquias que faziam representar no Conselho de Estado, nas assembleias legislativas, provinciais, nas câmaras dos deputados, no Senado, nos ministérios, nos quadros do funcionalismo e até nas Forças Armadas, tá? Então, o Dom Pedro, apesar de ter esse poder moderador, ele nunca abusava dele. Então, não dá para dizer que a vontade geral era tirar um tirano que não deixa o povo que está no poder, os representantes do povo se pronunciar. Então, nós não podemos afirmar isso, porque realmente não era isso que acontecia.
Então, para Viotti, a república só foi possível por causa de mudanças nas estruturas econômicas e sociais, que aos poucos foram enfraquecendo a base do regime monárquico. Tá? E isso propiciou que as ideias republicanas fossem se disseminando. Porém, gente, Viotti afirma que mesmo sendo instaurado o novo regime, isso não significou uma ruptura, tá? Porque, na verdade, quem realizou a mudança de regime foram os militares. Foi a mesma elite. Tirando o imperador, as condições de vida dos trabalhadores rurais continuaram as mesmas. Permaneceram um sistema de produção de caráter colonial da economia, dependência em relação aos mercados e capitais estrangeiros. Então, de certo modo, quem ganhou foram somente realmente aquele grupo que realizou o golpe e que se apropriou do poder do imperador, dividiu entre as suas mãos. As elites locais dos vários estados, né, em função do federalismo, também se sentiram contentes com a república. Porém, não aconteceu uma grande mudança estrutural no Brasil. Sobre a participação popular, nós temos uma outra historiadora, Margarita de Souza Neves, que vai dizer que essa participação popular ela depende muito do local em que a população está. Então, por exemplo, ao Rio de Janeiro ou em outras grandes cidades do país, como São Paulo, por exemplo, ou Salvador, ou Recife, vivia-se como se fosse uma aceleração do tempo. E a população também, ela estava lá naquele ritmo, querendo participar politicamente. Agora, nas cidades mais afastadas, nos sertões, existia uma maneira mais lenta, onde as tradições eram conservadas e também e para a autora até havia um certo paradoxo essa diferenciação de capital da República, como aquele cenário do progresso após o dia 15 de novembro, e o interior do país, onde o cenário vai mudar bem a pouco e bem devagar, tá? Então, essa participação popular dependia muito de onde que os indivíduos estavam, e a ação desses indivíduos também dependia muito do lugar e, obviamente, deles mesmos, né, das influências que eles mesmos fazem uma em relação aos outros, né? Então, citando a Margarita de Souza Neves, a partir do nosso artigo, a República não foi uma fatalidade histórica e não se limitou à superficialidade de um putsch ou de uma parada militar, ainda que tal ato possua relevante significado histórico. Por sua vez, a imagem do povo bestializado antes a proclamação da República descrita por Aristides Lobo, republicano histórico, que parecia olhar para as ruas do Rio de Janeiro à procura do povo que tomara a Bastilha, não estabelece interpretação definitiva sobre a participação social dos populares, do caráter do novo regime ou ainda dos alcances e das repercussões sociopolíticos da República. Na forma de um golpe de Estado dos militares, ela foi uma resposta autoritária e elitista às agitações sociopolíticas do período, marcado por um ambiente de transformações no ritmo de vida e por utopias de progresso que só pareciam se realizar com o fim da monarquia. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer, na verdade, que a Margarita de Souza Neves, ela tem uma opinião muito parecida com a Viotti. Por quê? Porque ela vai dizer que a população ela estava lá, vamos dizer, que cria-se um clima
no final do Império, e esse clima, de certo modo, ele vai tomar conta de toda a população. E por isso essa população brasileira, ela vai aceitar essas transformações. Então, quando a gente faz pergunta por que o império acabou, porque afinal de contas, quando a gente trabalha a figura do imperador, nós vimos uma pessoa boa, né? Quando a gente trabalha a figura de Dom Pedro II, a família imperial, se vocês dê uma olhada, se vocês procurem no YouTube, vão ter bastante vídeos sobre a família imperial e realizados a partir de uma mulher monarquista. Sim, aqueles monarquistas de hoje que constroem uma imagem de Dom Pedro como se fosse um mártir do Brasil, que acaba sendo traído por militares e abandona o país, deixando esse país sendo dividido e sendo explorado por oligarquias que, durante o seu reinado, ele estava tentando conter, tá? Essa imagem, ela está sendo recriada até nos últimos dias de hoje por alguns monarquistas, que eu acho até bastante irônico isso, porque, como historiadores, a gente tem que ver esse processo político, né, como uma coisa, sequência de vários fatos, de vários acontecimentos, de transformação justamente desse ambiente político, tratando-se das culturas políticas. E o Dom Pedro, a gente, se ele era o ator principal, se ele era a vítima, de certo modo, quando nós tratamos de um indivíduo dentro dessa cultura política, esse indivíduo, ele não consegue também superar toda a situação, né? É praticamente impossível. Então, se Dom Pedro era um bom imperador, um bom político, um bom administrador, eu pessoalmente acredito que era. Porém, a situação no Brasil, naquele exato momento, estava sendo reorganizada de tal forma que ele não conseguiu manter o regime imperial, o regime monárquico, e ele tinha que abandonar o país. Isso não quer dizer que, tanto que os militares, eles deram somente algumas horas para a família real se colocar nos navios e sair do país. Eles tinham medo da reação do povo, né? Mas o povo não reagiu. O povo não reagiu porque eu acho que uma coisa também tipicamente brasileira, eu acho isso bastante, para mim, que é de fora, apesar de estar 25 anos no Brasil, eu vejo isso muito, principalmente nas propagandas políticas brasileiras, que persistem e falam sempre a mesma coisa desde que eu cheguei no Brasil, vamos renovar, vamos mudar alguma coisa porque assim não dá, então se a gente mudar vai ser melhor. Né? Não é uma fala tipicamente política brasileira? É muito típico. Eu sou do tipo pessoa que pensa, não vamos, funciona, não mexa. Porque se você mexer, vai quebrar, vai ficar pior. Essa é minha lógica, tá? Mas a lógica do discurso político no Brasil é vamos inovar. E quando as pessoas falam vamos inovar, vamos mudar, vamos destruir, reconstruir, é uma coisa tão revolucionária, aquilo que veio desde a Revolução Francesa, desde a Revolução Comunista, achando que renovar é uma coisa a princípio legal, né? Não vou fazer um discurso político para vocês, porque eu não estou convencendo vocês a favor de nenhum partido, mas para mim, nesse silêncio do povo, no momento de fim do império, eu vejo às vezes esse mesmo discurso que eu escuto nas ruas agora, diante das futuras eleições. O povo não falou nada, o povo não reagiu porque achou que transformação, a inovação, vai ser uma coisa legal, vai ser uma coisa boa. Olha, para o povo, a República Velha, eu acredito, na minha ponta de vista, do meu ponto de vista, foi um fardo, tá? A República Velha foi um período muito complicado na história brasileira
E apesar que foi um período muito rico também, e um período de grandes esforços políticos, de colocar o Brasil, vamos dizer, nesse caminho do progresso, com esse mesmo símbolo com a qual o golpe foi realizado, mas para a população, principalmente mais pobre, a falta dos direitos políticos, a, a incapacidade de se pronunciar, isso foi bastante pesado, tá, gente? Mas isso vocês vão ver no próximo semestre, no Brasil 3. E eu, da minha parte, vou terminar por aqui, tá, gente? Não deixem de ler o artigo, não deixem de colocar os vídeos e mandar a resenha para mim, tá? Porque é importante, por favor, gente, dia 25, tá? Provavelmente vai fechar o sistema. E eu espero que todo mundo vai mandar tudo até dia 25, mas de preferência até dia 20, tá, gente? Para eu ter o máximo das notas já colocadas, para quem mandou e de repente não encontrou a sua nota, já falar comigo, ó, professora, não tô vendo minha nota, por que que eu tô só com 4? Cadê o resto? Vocês entendem, né? E isso também é importante porque se vocês se tocarem que por acaso eu esqueci de colocar alguma nota e o sistema já vai estar fechado, o processo burocrático vai ser muito complicado. Mas eu espero que eu não vou esquecer e não vou perder de nenhuma nota, assim como da última vez. Mas como eu nunca dei tanta matéria assim, eu fico preocupado com essa questão de deixar alguém sem ler o trabalho, deixar alguém sem nota, tá, gente? Por isso que eu tô pedindo para vocês enviar antes. Fora isso, foi um prazer trabalhar com vocês esse semestre. Provavelmente semestre que vem a gente vai ter mais alguma matéria juntas. Então a gente vai se ver semestre que vem. Um abraço para vocês, gente, e até novembro. Entreguem os trabalhos e boas férias para vocês.